Em 2025, o Brasil registrou mais de 546 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais. 546 mil. Isso significa que milhares de pessoas adoeceram psicologicamente a ponto de perder temporariamente a capacidade de continuar trabalhando. Ansiedade, depressão, burnout, crises de pânico, exaustão extrema. E talvez exista algo ainda mais grave. Durante muito tempo, nós tratamos esse sofrimento como fraqueza individual, quando muitas vezes ele nasce dentro das próprias estruturas organizacionais. O Brasil está adoecendo e os números já não conseguem esconder isso. Segundo dados oficiais da Previdência Social, os afastamentos por transtornos mentais cresceram mais de 15% em relação ao ano anterior. Mais de 166 mil trabalhadores foram afastados por transtornos ansiosos. Mais de 126 mil por episódios depressivos. E aproximadamente 63% desses afastamentos ocorreram entre mulheres. Talvez isso revele algo profundamente importante sobre o mundo contemporâneo. Nós construímos uma sociedade extremamente produtiva, mas emocionalmente insustentável. E algo importante começou lentamente a mudar. Pela primeira vez, a saúde mental passou oficialmente a entrar no centro da fiscalização trabalhista brasileira através da NR1. E talvez muitas pessoas ainda não tenham compreendido a profundidade histórica dessa mudança. Talvez uma das maiores ilusões contemporâneas seja acreditar que o adoecimento mental relacionado ao trabalho é algo raro. Não é. Ele se tornou fenômeno coletivo. Isso acontece porque o trabalho moderno não afeta apenas produtividade, ele afeta subjetividade. A psicopatologia do trabalho estuda exatamente isso. Ambientes organizacionais violentos conseguem modificar a autoestima, a segurança emocional, a percepção de competência, a identidade e até mesmo a memória subjetiva do trabalhador. O problema não é trabalhar muito. O problema é trabalhar sob medo constante, instabilidade, humilhação, desorganização crônica, hipercontrole, sobrecarga emocional e pressão psicológica permanente. Muitas pessoas começam lentamente a perder o contato consigo mesmas. Elas já não sabem o que sentem, o que gostam, o que defendem, ou até mesmo o que eram antes do adoecimento. E talvez exista algo ainda mais perverso nisso tudo. Muitos trabalhadores continuam funcionando externamente, enquanto estão completamente colapsados internamente. Porque o sofrimento contemporâneo se tornou silencioso.
Ele acontece atrás de planilhas, metas, reuniões, relatórios, indicadores e discursos corporativos de alta performance. A NR1 é a norma regulamentadora responsável pelas diretrizes gerais de saúde e segurança do trabalho no Brasil. E a atualização recente trouxe uma mudança extremamente importante. Os chamados riscos psicossociais passaram oficialmente a integrar o gerenciamento de riscos ocupacionais. Isso significa que fatores como assédio moral, pressão excessiva, metas abusivas, sobrecarga, violência psicológica, jornadas exaustivas, ambientes tóxicos e desgaste emocional constante não podem mais ser tratados apenas como problemas subjetivos do trabalhador. Eles passam a entrar na esfera da responsabilidade organizacional. E isso representa uma mudança histórica, porque durante muito tempo empresas adoeciam os trabalhadores enquanto o sofrimento permanecia invisível institucionalmente. Agora, a discussão começa lentamente a mudar de lugar. O foco deixa de ser o trabalhador não suporta a pressão e começa a se tornar que tipo de ambiente está sendo produzido dentro dessas estruturas. E talvez essa seja uma das discussões mais importantes da atualidade, porque ambientes adoecedores produzem sofrimento humano. Isso não é fraqueza individual, é consequência organizacional. E aqui existe algo fundamental. O trabalhador precisa documentar situações abusivas, guardar e-mails, mensagens, atas, registros, prontuários, laudos médicos, histórico psicológico, atestados e comunicações formais. Pode ser extremamente importante para demonstrar o nexo entre o adoecimento e o ambiente laboral. O adoecimento ocupacional raramente começa em um único episódio extremo. Na maioria das vezes, ele começa lentamente, na invasão constante da vida privada, na sensação de nunca conseguir descansar mentalmente, na desorganização permanente, na instabilidade emocional produzida pelo ambiente, na exposição pública, na humilhação velada, em cobrança contínua, na sobrecarga, na invalidação subjetiva. E talvez uma das formas mais perversas de violência organizacional seja justamente fazer o trabalhador começar lentamente a duvidar da própria percepção. A pessoa passa a acreditar que não é capaz, não é competente, não é inteligente, não é suficiente. E isso fragmenta profundamente a identidade humana, porque o assédio moral organizacional não tenta destruir apenas carreiras. Muitas vezes ele tenta destruir a narrativa que o sujeito possui sobre si mesmo. E então o corpo começa a gritar. Ansiedade, insônia, crises de pânico, exaustão, burnout, somatizações, despersonalização,
Mas existe algo muito importante. Adoecer em ambientes adoecedores não é fracasso moral, é reação humana. No meu caso, pessoal, o processo de reconstrução começou quando eu compreendi que o sofrimento não era apenas individual. Existia uma estrutura produzindo o adoecimento. E compreender isso mudou profundamente minha forma de interpretar a experiência. A psicopatologia do trabalho me ajudou a entender que ambientes organizacionais conseguem afetar profundamente a subjetividade humana. E talvez seja exatamente por isso que tantos trabalhadores adoecidos sentem como se tivessem desaparecido de si mesmos. Talvez uma das maiores vitórias das estruturas adoecedoras seja fazer o trabalhador acreditar que ele está sozinho, mas ele não está. Existem mecanismos institucionais de proteção que muitas pessoas sequer conhecem. O CEREST, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, pode auxiliar no acolhimento e na investigação do nexo entre o adoecimento e trabalho. O INSS pode reconhecer incapacidade laboral decorrente de transtornos mentais relacionados ao ambiente ocupacional. A CAT, Comunicação de Acidentes de Trabalho, também pode ser extremamente importante em determinadas situações. Além disso, existem Ministério Público do Trabalho, auditorias, sindicatos e canais formais de denúncia. Mas existe algo essencial. Buscar ajuda não é fraqueza, é preservação da própria vida, porque nenhum cargo, nenhuma empresa e nenhuma estrutura organizacional devem custar sua consciência, sua dignidade ou sua saúde mental. Durante muito tempo, trabalhadores foram ensinados a acreditar que suportar sofrimento extremo era sinal de força. Não é. Força é reconhecer limites, buscar ajuda, documentar abusos, se afastar quando necessário e compreender que dignidade também é uma questão de saúde. Talvez uma das maiores mudanças do nosso tempo seja justamente esta. O sofrimento psicológico no trabalho começou finalmente a deixar de ser invisível. E eu espero sinceramente que este vídeo ajude algumas pessoas a compreenderem que elas não estão sozinhas. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal Engenharia Humana, compartilhe este vídeo e deixe seu relato nos comentários, porque talvez exista alguém precisando ouvir exatamente isso hoje. E até a próxima aula, não normalize o adoecimento.